Boa noite, muito bom estarmos reunidos mais uma vez para esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendiz do Evangelho. Sejamos todos envolvidos pela paz, pelo amor do nosso Mestre Jesus. Hoje teremos a participação do nosso expositor, nosso amigo, seu Aderbal, trazendo mais uma importante lição do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa continuar unidos durante esse tempo de pandemia, acompanhando essas palestras via internet. Aproveitamos para agradecer a todos pela colaboração, pela participação na campanha Alta de Souza, nossa campanha do Quilo. Esse final de semana será feita a distribuição das cestas básicas, no último final de semana do mês de setembro. Então, agradecemos a todos que colaboraram e possibilitaram que, por mais um mês, a casa possa entregar essas cestas básicas às famílias atendidas pela casa. Sabemos que o preço dos alimentos anda meio elevado aí nos supermercados, Mas ainda assim, se cada um contribuir com aquilo que puder, 1 quilinho de alimento não perecível, certamente temos certeza que conseguiremos atender essas famílias que tanto necessitam desse auxílio. Com vocês, então, a palestra do seu Aderbal. Uma boa noite, fiquem em paz, se mantenham seguros e até a próxima semana, se Deus quiser. Aos queridos amigos, aos queridos irmãos, às queridas irmãs, frequentadores do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, o nosso cordial boa noite. Distantes mais uma vez em função das regras de aglomerações pela pandemia para a qual passamos, estamos em reflexão de coração aberto através dessa live para falarmos um pouco, para juntos estarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. E nesta noite nós estaremos juntos falando um pouco a respeito do capítulo 23 do Evangelho no seu item 9, onde nós somos convidados a refletir sobre a frase dita por Jesus na época em que esteve conosco, onde dizia que não veio de forma alguma trazer a paz, mas sim a espada. Havendo dentro da sua linha de pensamento e da frase que falou, desavenças entre pais e filhos, mães e filhas, e que as dificuldades de relacionamento seriam fatalmente evidenciadas. A princípio, ouvindo esta frase, da forma como estamos interpretando, e que não é de forma nenhuma íntegra da frase dita por Jesus, mas com o mesmo sentido, nós vamos perceber que não pode ter sido dita por Jesus. Jesus, o grande exemplo de amor, o nosso modelo e guia, jamais teria dito esta frase, mas na verdade o disse sim. Mas o disse porque o seu grande objetivo, a sua grande missão, estando entre nós, era evidenciar a nossa necessidade de estar sempre com o coração direcionado em nossa fé e esperança para um Deus único, um Deus de amor, um Deus que protege, que abençoa e que dá oportunidade. E que, em segundo objetivo que ele trazia com este amor, é que pudéssemos praticá-lo de forma incondicional, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de restrição. Isso nos leva a ter a certeza absoluta que em qualquer ambiente em que vivamos atualmente, não só na época em que Jesus esteve entre nós, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, nós vamos sempre ter divergências de pensamento quando nós estivermos praticando ou quando nós estivermos colocando em ação o nosso lado amoroso, o nosso lado cristão, o nosso lado vivo de Jesus, o nosso lado vivo de fé em Deus. E por que isto acontece? Porque, como todos nós sabemos, o caminho espírita nos deixa bem claro esta questão. Todos nós sabemos que, na verdade, nós somos filhos do mesmo Pai, criados simples e ignorantes para viver e aprender a amar. Porém, as nossas evoluções, os nossos caminhos são diferentes e individuais e cada um de nós está, no momento, num nível de evolução.
O que nós temos de comum, nós espíritos encarnados nesse pequeno espaço do universo que chamamos de planeta Terra, o que nós temos em comum é que nós, para aprendermos a amar e para amar incondicionalmente, ainda precisamos vivenciar provas e expiações. Isso significa que, ao compararmos a essência das leis divinas, que está fielmente depositada em nossa consciência, com as nossas atitudes, com as nossas convivências, ainda tem muito a ser melhorado. Ou seja, nós ainda sentimos inveja, sentimos ciúmes, nós ainda temos melindre, nós ainda somos perturbados pelo orgulho, pela vaidade, nós ainda somos perturbados pela ansiedade e, por mais que neguemos, ainda procuramos destaque, ainda queremos ser evidenciados em nossas atitudes, quer sejam elas demonstrações de inteligência, quer sejam elas até mesmo atitudes fraternas e de solidariedade. E quando nós temos ainda estes pequenos aspectos, entre aspas, para podermos lidar, nós estamos estando em níveis diferenciados de evolução. No ambiente familiar, nós vamos provocar discórdia, aqueles filhos com os quais nós não temos simpatia, aqueles pais com os quais nós temos dificuldade de relacionamento, aquela sogra da qual nós queremos distância, aquele sogro que vem e dá palpite na hora errada, no momento errado, não favorecendo o ambiente do nosso lar. No trabalho, aquele colega que tem mais competência do que nós, mas os nossos olhos não querem enxergar e acreditam que ele é protegido do chefe. No ambiente social, a falta de respeito nas filas, a falta de respeito nos elevadores, a falta de respeito nos pontos de ônibus, a falta de respeito nos ambientes de aglomeração, enfim, todos esses aspectos que são fatos que nós sabemos que ocorrem no dia a dia, vão fazendo com que nós tenhamos conflitos. Conflitos porque aqueles que querem amar, aqueles que querem seguir a doutrina de Jesus ao pé da letra, trazê-la no coração, vão encontrando dificuldade e até mesmo vão recebendo resistência. Não faltarão comentários do tipo, ele quer aparecer, ela quer aparecer, ele finge que ajuda, mas na verdade não ajuda, ele ajuda porque tem muito, quando a ajuda é material. E essas situações vão se reproduzindo. E essas situações vão acontecendo na vida de todos nós. Então, quando nós estudamos como colocar o amor em prática em nossa vida, quando nós estudamos a incondicionalidade desses atos, para que eles não tenham nenhum tipo de preconceito, nós vamos então percebendo adversidades no caminho. Adversidades essas que precisam ser trabalhadas, adversidades essas que precisam ser entendidas à luz dos ensinamentos de Jesus e com muita calma, com muita tolerância, com muita perseverança, com muita fraternidade. Ou seja, nós precisamos aprender a viver uma vida de gentileza, uma vida de respeito, uma vida de valorização de cada ensinamento de Jesus. Então, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, na verdade ele veio trazer esta opção de nós entendermos e amarmos incondicionalmente. Ele veio trazer-nos essa opção, que é o amor que cobre a multidão de equívocos, que cura todos os males, e que é, na verdade, o único caminho de evolução que nós podemos seguir. E o entendimento desse amor vai fazer com que nós tenhamos aí estas dificuldades. Dificuldades que vão se acentuando na medida em que nós queremos fazer tudo com muita velocidade, na medida em que nós queremos que o dia seja preenchido com atitudes e comportamentos diferentes, e cada vez mais em quantidade, nem sempre com qualidade, fazendo com que nós demoremos-nos pouco onde devemos demorar mais, e demoremos-nos muito aonde poderia, com entendimento e com amor, termos demorado pouco, quer seja para absorver um conhecimento, quer seja para fazer um atendimento. Em verdade, neste momento, nós estamos recebendo uma experiência que vem mostrar que somos todos iguais e que tudo pode ser feito da forma como nós precisamos que seja feito, sem atropelos,
com muita tolerância, com muita paciência e com muita perseverança. A pandemia que nos assola não escolheu cor, não escolheu sexo, não escolheu nacionalidade, nem mesmo nível social. Ela simplesmente vem e nos trata como filhos de Deus, exatamente iguais. Aos olhos de Deus, aos olhos do Pai querido, nós somos todos absolutamente iguais. Aos olhos deste vírus que assola hoje a humanidade, nós somos iguais. Ele vem e se instala em qualquer ambiente, ele vem e se instala em qualquer ser humano. Ele vem e se instala em qualquer ser humano de qualquer idade, a qualquer hora e a qualquer momento. Então, nós vamos percebendo a fragilidade que nós temos quando nós nos afastamos do amor. Por que fragilidade quando nós nos afastamos do amor? Porque quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a sentir o carinho que o amor nos concede, nós vamos simplesmente mudando o comportamento, e essa mudança de comportamento introduz paciência, tolerância, perseverança, fé, respeito, gentileza, humildade, simplicidade. Vejamos, por exemplo, atualmente, como é que nós nos comportamos diante de situações que achávamos no passado como prioridade 2 ou prioridade 3. A reclusão é um fato. Independente de nós sermos do grupo de risco ou não, a reclusão é um fato. Ou seja, os órgãos governamentais, a todo instante, estão nos solicitando que permanecemos o mais que nós possamos dentro dos nossos lares. As empresas estão mudando as suas formas de agir, de exigir trabalho, e neste momento, o que elas estão propondo? Estão propondo o trabalho em casa, o chamado home office. O que nos proporciona esse novo quadro? Nos proporciona a possibilidade de nós estarmos mais tempo juntos, por exemplo, dos nossos familiares. O que nos leva a pensar na seguinte situação. Tempos atrás, nós dizíamos, às vezes, em que éramos interrogados, eu adoro meu filho, eu adoro a filha, adoro a esposa, adoro o ambiente familiar. Só não tenho mais refeições juntos, só não temos mais diálogos, só não temos mais tempo juntos em função da correria que é essa vida do dia a dia, o trabalho longe de casa, os horários diferenciados de escolas, os horários diferenciados de busca de conhecimento. Então, quando nós podemos, nós nos reunimos, mas isso tem sido raro. É uma situação que mudou. Nós temos tido mais oportunidade da convivência juntos. Nós temos mais oportunidade de administrar estes conflitos familiares, por exemplo, que toda família tem, sem nenhuma exceção, e que devem ser trabalhados à luz das leis divinas, com muito amor, com muito carinho, para ao invés de ficarmos utilizando a espada, nós construamos a paz, baseado nos ensinamentos de Jesus. Então a grande pergunta é, e nós estamos aproveitando esta oportunidade? Nós estamos conversando mais? Nós estamos tomando mais cafés juntos? Nós estamos sentando à mesa para um diálogo e para a refeição mais vezes? Se não, estamos perdendo esta oportunidade. Estamos fortalecendo a espada em nossas mãos, esquecendo de construir a paz, que ela precisa ser construída fraternalmente, envolvendo a todos. Nós, neste presente momento, temos a possibilidade do trabalho em casa, do home office. Então não estamos diante daquelas situações que acreditávamos que nos perturbavam, de ver aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho, que é nosso irmão, que é nossa irmã todo dia, e senti-lo um competidor, e senti-la uma competidora, e acreditar que a oportunidade de crescimento profissional que nos escapou deveu-se ao fato dele ou dela ser o queridinho da gerência, ser o queridinho da diretoria, a queridinha da diretoria, mas que capacidade mais do que ele ou do que ela nós tínhamos. Nós não estamos mais vendo, estamos fazendo um trabalho à distância, onde nós somos convidados a produzir situações que se encaixam. O nosso trabalho serve para alimentar o trabalho de um próximo
de um próximo nosso que complementa o serviço, e esse diálogo acontece através da tecnologia, através do que nós chamamos com chamadas de vídeo, através do que nós chamamos reuniões em vídeo, onde nós não estamos perto para destilar o nosso olhar de raiva, nós não estamos perto o suficiente para cutucar por baixo da mesa o calcanhar do outro na mesa de reunião, mas estamos reunidos à distância, cada um no seu lar, para conversar. Nós estamos aproveitando, será essa oportunidade, para construir a paz? Para estabelecer relacionamentos naquele momento, não só profissional, mas também social, deixando a saudade do ambiente, do dia a dia do trabalho ser amenizada com essas reuniões, ou nós estamos deixando escapar esta oportunidade? Na vida social, na vida religiosa, nós achávamos que o grande conforto era irmos até a casa espírita, no nosso caso, para poder, às quintas-feiras, participar de uma palestra, participar de um passe de tratamento, ou participar de uma reunião entre amigos ali, para conversar depois que terminasse a palestra, ou um pouco antes, quando chegássemos, para trocar um abraço, um aperto de mão, para nos reconfortarmos. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento chegar até nós com a mesma emoção, com o mesmo teor de conhecimento através das lives, como este momento que nós estamos compartilhando agora. E como é que nós fazemos? Nós chegamos às 20 horas, às quintas-feiras, como é o caso do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, sintonizamos a live e 2 minutos depois um filho chama, uma filha chama, a campainha toca, nós deixamos a live e vamos atender este ou aquele acontecimento que está ocorrendo ali do lado. Nós fazemos isso quando estamos na palestra na casa espírita? Nós levantamos-nos do nosso lugar? Nós conversamos com quem está do lado, incomodando todos aqueles que estão à volta? Então, nós estamos aproveitando esta oportunidade de participar através das lives, enriquecendo o nosso conhecimento, ou nós estamos, mais uma vez, deixando de participar desse crescimento, deixando de participar desse momento de felicidade que é encontrarmos-nos com Deus? Por que nós estamos conversando tudo isso e falando desta forma? Porque o encontro com Deus, o encontro com o conhecimento que Jesus nos traz, ele independe de lugar, independe de hora, independe de momento. Ele depende apenas do pensamento, que não tem barreiras, não tem limite. Ele depende apenas da nossa vontade de dispormos-nos para absorver esse conhecimento. Se nós temos essa vontade, nós vamos buscar esse conhecimento, nós estamos construindo a paz, nós estamos construindo caminhos de amor, nós estamos construindo diálogos fraternos. Estamos deixando de lado esta situação que nos incomoda, que é aquela situação de comparação, se fulano, se ciclano, se este vizinho, se aquele vizinho está melhor que nós, está mais evoluído que nós ou não. Porque nesse momento, se nós colocarmos o amor, nós vamos querer construir um mundo fraterno. Nós vamos agir como Emmanuel propôs a Chico, quando ele dizia, através do Chico, um pensamento que dizia assim: não cobres gratidão daqueles a quem auxilias. A árvore não se alimenta dos próprios frutos. Ou seja, nós estaremos colocando o amor à disposição da sociedade, no ambiente fraterno da família, no ambiente fraterno do trabalho, no ambiente fraterno social, sem cobrança, simplesmente colocando o amor em ação, como Jesus o fez na vida física conosco. Jesus, na vida física conosco, destilou o amor pelo olhar, pelo falar, pelo andar, pelos encontros onde ele trocou cumprimentos, e ele não tinha nenhuma preocupação em receber retorno, e ele não escolhia ambiente algum, ou quem quer que seja, para demonstrar esse amor. Ele falou com a mulher da Samária, no poço de água, ele posicionou-se para aqueles que estavam juntos, querendo condenar a mulher adúltera.
Ele, quando questionado a respeito da cobrança de impostos excessivas, pegou uma moeda e disse: de quem é a esfinge? E foi respondido: é de César. Então ele disse: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então este ensinamento de amor que Jesus trouxe, ele foi uma espada no paganismo da época, no paganismo que já não tinha tanta força, porque ele trazia a força do amor, e a força do amor vinha recheada de fraternidade, de tolerância, de gentileza, de simplicidade, de utilidade, e a força do amor, ela vinha carregada cada vez mais com intensidade do exercício das leis divinas. Então, nós podemos trazer todos esses ensinamentos incondicionalmente no nosso dia a dia e ajudar esse pequeno espaço do universo que nós chamamos de planeta Terra a evoluir em paz, saindo de um mundo de características de expiações e provas para um mundo de características de regeneração, e mais tarde para um mundo de característica de felicidade e um mundo de característica de amor. Portanto, meus queridos, este grande momento em que nós estamos reflexionando sobre o capítulo 23 do Evangelho, a partir do item 9 até o item 18, nós estamos falando exatamente dessa necessidade de nós entendermos os ensinamentos de Jesus. Na teoria da administração, existe um conceito, um ensinamento que diz que tudo que nós vamos olhar na vida, aos olhos da administração, nós temos que sempre analisar 4 aspectos, que eles, na administração, através dos americanos, chamam de SWOT, Strength de força, O de oportunidade, de opportunities, W de weakness, de fraqueza, e T de threats, de ameaça. Ou seja, quando nós estamos vivendo uma situação, nós temos a possibilidade de usar a força, nós temos a possibilidade de deixar externar a fraqueza, nós temos a possibilidade de olhar o fato como uma oportunidade, ou nós podemos olhar a situação como uma ameaça. E tudo depende de nós. Qual é a nossa grande força? A nossa grande força, nós que estamos no caminho espírito, no caminho da doutrina espírita, a nossa grande força é entender que nós podemos diariamente, à luz dos ensinamentos divinos, provenientes de Jesus, provenientes das literaturas que falam do amor à luz da doutrina espírita, proveniente das leis divinas, nós podemos, com todo esse conhecimento, ter a força do amor latente em nossas atitudes. E para fazer essa força do amor estar presente, só precisa vontade. Se nós, olhando o amor, desfrutarmos da análise, da companhia, de uma das suas qualidades, da humildade, nós vamos conseguir identificar, juntamente com a nossa consciência, quais são as nossas fraquezas. Como é que nós estamos lidando com o orgulho? Como é que nós estamos lidando com a vaidade, com o melindre, com a inveja, com o ciúme? E nós podemos conversar conosco mesmo e diminuir o espaço que ocupa em nosso coração, em nossas atitudes, estas fraquezas. E nós podemos olhar as nossas convivências familiares, sociais, profissionais, nós podemos olhar estas convivências como oportunidades da prática do amor, como oportunidades de ofertar o melhor que nós temos dentro do nosso coração para aqueles ambientes aos quais nós estamos vivendo juntos, para aqueles ambientes com os quais nós estamos frequentando. E como que nós podemos transformar em oportunidades? Sendo gentis, sendo respeitosos, olhando o ser humano que está diante de nós
como um espírito tão necessitado de evolução como nós estamos necessitados. Nós podemos, à luz desse ambiente que vivemos, identificar o que seria uma possível ameaça. E o que seria uma possível ameaça seria o desequilíbrio que nós poderíamos deixar patente em situações em que nós queremos ser o destaque, em situações em que nós queremos que o nosso conhecimento seja a liderança do fato que vai começar a ser analisado. Nós podemos enxergar uma ameaça naquele momento em que nós, sem dizer nada, em silêncio, trocamos olhares com todos que estão à nossa volta e sentimos ciúmes. E sentimos inveja. Então, nós podemos identificar facilmente essas ameaças à luz dos ensinamentos de Jesus, à luz das informações que nós recebemos do plano espiritual, inspirado pelos nossos mentores, e que, portanto, vão se desviando das leis divinas. Olhe que oportunidade belíssima. E para fazer essa análise conosco mesmo, com a nossa consciência, nós podemos fazê-lo em casa, nós podemos fazê-lo se estivermos tendo que comparecer ao trabalho, no ponto de ônibus, na fila do banco, num passeio no shopping, em qualquer momento. Por quê? Porque nós estamos convivendo com a população mundial, que hoje são 8 bilhões e meio, e que em 1950 era metade. Num perfeito equilíbrio, apesar das expiações e de provas, proporcionado por Deus. Imagine o caos e o desastre que seria se a violência crescesse na mesma proporção que cresceu a população mundial, que dobrou de 4 para 8 bilhões e meio em 70 anos. É a mão divina buscando o equilíbrio, diminuindo a frequência do uso da espada e proporcionando cada vez mais a frequência do uso da paz, que é um instrumento do amor para poder nos fraternizar. Então, com essa análise toda que podemos fazer em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos procurar entender que a revolução dos ensinamentos cristãos, que começa há muito tempo e que são revisados e que são apresentados de uma forma magnânima por Jesus, e mais tarde no século XIX, por volta de 1850, mais precisamente em 1857, são reavivados através do aparecimento da doutrina espírita. Para que nós possamos entender estes ensinamentos, nós podemos, à luz de todos esses conhecimentos, não só entender quando Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a espada, mas também entender que o que ele propõe é um instrumento para eliminar o paganismo, para eliminar a individualidade e para trazer a vida social com igualdade, liberdade, com muito trabalho, com adoração a Deus. Não depende de ninguém mais fazer a parte que nos cabe, a não ser de nós próprios. Nós podemos estar pensando, mas nesses momentos onde nós temos a pandemia, eu sinto uma saudade imensa de alguns amigos que eu tenho uma afinidade tão grande, familiares, e que eu sou obrigado, entre aspas, por uma questão de legislação governamental, a permanecer afastado. E o recurso da chamada de vídeo? E o recurso da chamada telefônica? E o recurso de um envio de uma mensagem pelo WhatsApp? E o recurso do envio de uma mensagem pelo e-mail? Nós utilizamos? Ou precisa estar juntos, trocando abraços, apertos de mãos, para demonstrar esse amor? Será que naqueles momentos em que os papais, as mamães, com idade mais avançada e isolados, estão sozinhos, vivendo, entre aspas, esta solidão, entre aspas, porque
A solidão só acontece de forma definitiva se nós deixarmos o nosso coração ausentar-se da troca de informações incondicionais com Jesus e com Deus. Será que nesses momentos em que eles estão sós, eles não vivem e não respiram? É claro que sim. E qual o fluido renovador que eles podem obter? O nosso telefonema, a nossa chamada de vídeo, a nossa mensagem. E nós também. Este ambiente, esta situação, veio para ensinar-nos a reaprender algumas informações que Jesus nos passou e que ficam esquecidas. Pensar antes de agir. Aproveitar esses momentos de isolamento para poder rever à luz da consciência o quanto nós estamos nos afastando das nossas qualidades, que são as virtudes, e o quanto nós deixamos florescer os nossos vícios, as nossas imperfeições. Esses momentos vieram para mostrar para nós que trabalhar é necessário, mas viver em comunidade também é. Que trabalhar traz riqueza material, que é muito boa enquanto estivermos na vida física, mas que nós precisamos de momentos de oração, de momentos de reflexão, para ver o quanto Deus está presente, nos dando oportunidade, mostrando que temos força, dizendo-nos quais as fraquezas que nós podemos tratar e que nós ignoramos. Então, meus queridos irmãos, então, minhas queridas irmãs, todas estas possibilidades que nós encontramos nesse nosso momento de isolamento, elas precisam sim ser analisadas. Então, quando nós novamente lermos no Evangelho o que Jesus disse, eu vim trazer a espada e não a paz, nós vamos interpretar, Jesus veio trazer o amor incondicional. O amor incondicional que fraterniza, o amor incondicional que elimina preconceitos, o amor incondicional que afasta-se da inveja, o amor incondicional que afasta-se de toda e qualquer dificuldade que nós possamos ter e que não nos deixa vivermos um ambiente de muita paz e de muito amor entre os povos, entre a humanidade terrestre. E pensar agora assim, mas eu vou ser a paz, eu não vou ser a espada. Eu vou apresentar-me sorrindo, eu vou apresentar-me apertando as mãos, eu vou apresentar-me olhando com carinho e com atenção, eu vou apresentar-me com gentileza, em qualquer ambiente, apresentando-me dizendo, poderia, por favor, deixar-me participar? Tenha um bom dia, receba a luz divina no seu andar, no seu pensar. Eu vou me apresentar dizendo, somos todos irmãos, necessitados de evolução, cada um a seu ritmo. Eu quero colaborar contigo e você, por favor, poderia colaborar comigo? E agindo desta forma, nós vamos construindo cada vez mais a paz. Finalizando, meus queridos, que tenhamos tolerância e vamos aprender com os intolerantes. Que tenhamos paciência e vamos aprender a paciência com os impacientes. E tenhamos, acima de tudo, a vontade de amar como Jesus nos ama. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.